Destino. Bem simples, porque uma criança, quando chega nessa terra, ela já traz o seu destino. E o destino dela não se conta somente agora com o seu nascimento. O que ela está colhendo agora já foi feito um processo anterior do seu destino, a condição que ela se apresenta. O destino é uma continuação que a pessoa tem da vida dela, do período anterior e da vida presente. Às vezes uma pessoa pode achar assim que ela se encontra numa condição que os seus atos não terão importância. Terão importância toda a época da vida dela. Se os atos são feitos de uma maneira construtiva, dentro da pessoa muda a sua frequência. E é bem sério assim para aquela pessoa que mudou a frequência, ela passa a ter uma proteção. A proteção existe, observando na vida de uma pessoa que a gente tem um comando sobre aquela criança em formação, aquele funcionário, um colega que a gente tem uma ascensão sobre ele. A vida daquela pessoa muitas vezes é tirada de uma situação. No caso da criança, uma ou outra pessoa pode observar que a criança está fazendo determinado ato e o adulto chega e tira aquela criança de uma situação que teria uma consequência para o ambiente, para aquela criança. No caso de um colega, fica fácil de observar que recebeu uma orientação, recebeu uma instrução e a vida dele teve uma mudança significativa. No caso daquele funcionário, a orientação, a instrução faz parte da sua vida de profissional e todos foram beneficiados. Na vida interior de uma pessoa é da mesma condição. Para ela mudar a sua irradiação, mudar o seu destino, ela tem que conhecer as leis da criação, procurar viver de acordo e ter o conhecimento daquilo que anda sentindo, daquilo que ela anda construindo com os seus pensamentos, porque a pessoa vai construindo todo instante com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Fica fácil de observar a vida de uma pessoa que a gente tem esse conhecimento, mas na nossa vida interior é da mesma maneira. E se a pessoa faz esse trabalho com ela mesma, ela fica beneficiada, ela vai observando assim que ela é auxiliada. A palavra correta é esta mesma, ela é auxiliada por ela ter esta condição interna de ir observando como ela é. Ter um trabalho interno de melhorar-se é muito mais trabalhoso para a própria pessoa do que ela fazer o esforço para a sobrevivência, para ir, para voltar do seu trabalho, estar atento com ela mesma e observando como ela sente e observando o seu corpo, o que o seu corpo está necessitando. Destino é um trabalho intenso que cada um tem que ter com ele mesmo. Na sequência dos anos, a pessoa vai tendo esta condição de receber aquilo que ela planta. Uma ou outra pessoa já pôde ter uma confirmação que ela recebeu muitos auxílios pelo jeito que ela é, pela maneira que ela comporta-se, pelo jeito que ela é como profissional. Ela recebeu muitos benefícios. Cada um tem a possibilidade de continuar recebendo os benefícios. Precisa de ser feito uma diferença. Tudo tem uma importância e todas as coisas têm uma diferença. É a pessoa que tem que fazer esta condição interna. Quando a pessoa faz uma coisa para ser vista, ela poderá receber o benefício imediatamente, mas na sequência aquele benefício diminui. E um benefício não quer dizer das coisas materiais. O benefício quer dizer que pode ser
de uma satisfação, de uma alegria, de uma compreensão, o benefício de ter um sentimento verdadeiro de gratidão por estar naquela condição que apresenta no momento, por estar naquela condição de ter um saber que evita um transtorno na vida da pessoa ou de uma outra pessoa. O destino de uma pessoa, ela já traça. Quando chega nessa terra, ela colhe aquilo que ela fez numa época anterior e ela vai colhendo como ela se apresenta nesse instante. Destino. Cada um tem que observar assim. Quando a pessoa faz um esforço em melhorar-se, isso é uma coisa muito boa para aquela pessoa. Confirmando, ela vai observando que um período anterior do que ela tem que colher no seu presente, aquela colheita fica melhor. Do jeito que existe uma condição boa quando a pessoa higieniza o seu corpo e veste uma roupa limpa, ela sente como se estivesse numa condição melhor mesmo, ela fica agradável para ela mesma, ela sente a diferença, o conforto de se encontrar dentro de uma roupa limpa e ela faz um esforço para manter-se mais tempo com aquela roupa limpa, ela passa a ter um cuidado com as irradiações que uma pessoa vai desenvolvendo dentro dela, com a melhora do seu destino, acontece a mesma importância com as irradiações de um período anterior que ela tem que fazer a colheita. O jeito dela faz com que aquelas influências de uma época anterior que não eram boas também não passa por ela. O jeito dela possibilita ser beneficiada na formação de uma criança ou ensinando uma profissão para um aprendiz. O jeito que aquela criança ou o jeito daquele aprendiz possibilita àqueles que estão orientando ter um comportamento melhor. E muitas vezes uma criança que não atende o comando, aquele instrutor, aquele orientador, possibilita que aquela criança passa por um susto. Aquele aprendiz, muitas vezes, ele não continua no emprego ou ele passa por situações difíceis, fazendo o trabalho que requer mais esforço. As leis que regem a criação são leis firmes e definidas que não precisa do Criador interferir no destino de uma pessoa. Olhando assim a vida de um aprendiz, o destino daquele aprendiz é ele mesmo que vai traçar. O jeito dele, o esforço que ele faz para ter o conhecimento do funcionamento daquela máquina, ele vai ter a oportunidade de ter a ascensão naquela empresa. O cuidado que ele vai ter, a maneira que ele atua, terá a possibilidade. A vida daquele aprendiz, anos depois, é como ele foi no começo. A vida de um espírito humano caminhando sobre a terra é da mesma maneira. Ele terá a oportunidade de ser beneficiado, de passar pelas dificuldades ou ficar encrencado com as coisas que ele arruma para ele mesmo. A maneira que cada um tem para a sua vida interior assemelha-se à vida daquele aprendiz entrando para trabalhar naquela empresa. O jeito que ele faz, a boa vontade dele, vai facilitando a sua vida. Conhecendo um, conhecendo o outro, ele vai recebendo os benefícios que a empresa possibilita, vai dando a ele os cursos para que ele mesmo fique enriquecido para trabalhar naquelas funções. Destino é uma condição que cada um vai observando. Como ele faz naquela empresa, se uma pessoa começa a observar o jeito que ele atua no seu lar,
na sua moradia, com aqueles com quem ele convive diariamente, tem que ter a mesma presteza, a mesma boa vontade. Um profissional zeloso é conhecido como ele faz com a sua máquina, com as suas ferramentas. Ele tem essa referência. Um outro profissional vai ficar feliz e faz uma referência de como ele vê aquela máquina, aquele instrumento de trabalho daquele profissional. Cada um tem que ter esse tempo para ele mesmo, de ir observando o procedimento que ele tem com o seu corpo, a maneira que ele faz, como ele zela do seu corpo. Toda época na vida de uma pessoa, a importância que ela tem é com ela mesma. Destino é uma coisa muito interessante, porque no dia a dia de uma pessoa, a gente vai confirmando assim que os ditados populares têm muita importância. E às vezes a pessoa fala assim que quem corre cansa e quem espera alcança. O correr tem muita importância em fazer um trabalho que não apresenta uma harmonia. Isso é uma coisa bem simples, porque aquele que vai fazendo um trabalho com uma ponderação vai tendo a possibilidade de todo instante observar o trabalho que já foi feito. E quando ele conclui aquela tarefa, o trabalho ficou perfeito. Dentro dele tem uma norma temporal assim. É bem interessante, aquele que corre está sempre sendo chamado para fazer uma revisão do trabalho que ele apresentou. Isso, para aquela pessoa, o seu destino pode não ser bom, porque ele corre e não apresenta uma harmonia. Quando precisa de uma pessoa para fazer um trabalho com uma presteza, com uma harmonia, aquele que corre não é chamado. Tende a deixar as funções sem ter uma conclusão. O destino de uma pessoa, independente dela, ela terá que ter uma conclusão perfeita. Em um relacionamento afetivo, em um relacionamento com fios sanguíneos, só tem uma conclusão boa quando tem um remate, quando tem um amadurecimento. Se há um rompimento, ficou um fio arrebentado. E na criação tem esta importância. Todos os fios têm uma importância e cada fio tem uma cor, tem aquela referência que a gente fala de uma pessoa ou de outra pessoa, de um trabalho realizado ou de uma maneira em que pôde conviver. Aquele que faz um trabalho de qualquer maneira, o destino dele para a sobrevivência física pode apresentar uma limitação. Aquele que tem a presteza tem sempre um trabalho à sua disposição. Com isso, vai passando o tempo e o destino daquela pessoa vai ficando um destino bom. Tem muita importância a pessoa ter esse tempo com ela mesma, de ir observando como ela se encontra. Temos assim muitas referências que mostram que uma pessoa não usa as suas qualidades. Uma criança, no período da sua formação, o conhecimento que ela tem dos ensinos escolares é um conhecimento muito pequeno. Na fase adulta, quando aquela criança tornou-se um professor daquele ensino que ela mais tinha uma afinidade, ela ampliou muito o seu conhecimento. Com as leis da criação, é da mesma maneira. A pessoa tem que fazer um esforço de observar. Para as coisas materiais, para a sua sobrevivência, ela tem que ficar muito qualificada. Quando a pessoa apresenta mais ou menos, a sobrevivência dela fica com uma limitação.
naquela função, ela tem que ser muito qualificada. Na nossa vida interior, para melhorarmos as nossas influências, as nossas irradiações, para a nossa colheita ser uma colheita melhor, é conhecendo os ensinos, é procurando viver de acordo com os ensinos. Tem essa importância, e o que vai fazer com que uma pessoa tenha um destino bom, ela tem que preencher todos os ângulos da sua vida, o conhecimento do seu corpo, as necessidades que aquele corpo precisa e as necessidades bem simples e fáceis de serem observadas. Às vezes uma ou outra pessoa fala-se assim, que ela está com uma vontade de comer determinado alimento. O que está acontecendo com aquela pessoa é que aquele corpo está necessitando da propriedade que existe naquele alimento que ela fez a referência. E observando essas necessidades que o corpo apresenta, vai tendo aquela condição boa, dando a harmonia que o corpo precisa. Do jeito que a pessoa tem a necessidade do alimento, ela tem a necessidade de usar o seu corpo. Quando a pessoa tem animais em casa, ela observa em determinado dia, em determinada hora, um dos animais faz determinados movimentos, forçando o corpo. Aquele animal está fazendo o que aquele corpo tem a necessidade. Com o espírito humano é diferente. Ele tem a necessidade e ele tem que fazer a referência do que é bom para o seu corpo. Fazer as coisas para possibilitar um corpo físico sadio é somente fazendo com utilidade. Com utilidade a pessoa vai e volta e ela vai usando o seu corpo de uma maneira que aquele corpo vai ficando fortalecido. O instinto da pessoa é uma condição superior que faz com que o corpo tenha os movimentos que vai vivificá-lo, que vai possibilitar que ele fique mais fortalecido. Para o corpo físico, a pessoa tem que ir fazendo esta condição para o destino do seu corpo, sempre apresentar a condição de sadio, a condição de harmonioso. Cada um pode observar assim, quando fica muito tempo sentado, fazendo os afazeres, fazendo os seus trabalhos, estudos, quando a pessoa levanta, ela sente bem quando começa a movimentar o corpo, a necessidade que ela tem em usar o corpo por ter ficado muito tempo com uma postura que ela precisava. Isso é uma coisa bem simples. Na vida interior da pessoa é da mesma maneira. Conhecer os ensinos, procurar viver de acordo com os ensinos, traz para a pessoa esta condição boa. Ela começa a observar que uma tristeza, uma saudade é numa outra condição. Dentro dela, o esforço que ela faz, ela vai tendo a compreensão do seu destino e observando assim o procedimento que ela precisa de fazer para resgatar um período anterior. E esse resgate tem que ser feito. Tem que ser feito de uma maneira boa, porque independente da pessoa, as leis da criação, os fios do destino, eles vão atuar, que é o caso da pessoa lembrar de fatos que ela teve que vivenciar num período da sua formação, quando ela se encontrava ainda como criança. Ela viu determinados fatos. Naquela idade em que ela se encontrava, sentiu-se impotente
para ter uma atitude, e ela sentiu-se como se aqueles adultos não tivessem tomado uma postura, um posicionamento. Com o trabalho que é feito, com a clareza que a pessoa passa a ter estudando os ensinos, num processo de elevar-se internamente, ela compreende, naquela idade em que ela se encontrava, ela era realmente impotente diante daquelas situações. O julgamento que ela fez daqueles adultos por não terem tido uma postura, um posicionamento, hoje ela teria a mesma postura, o mesmo posicionamento. No ângulo que ela viu durante muitos e muitos anos, ela carregou aqueles quadros como se tivesse sido de uma maneira que houve uma injustiça. Hoje, com a compreensão dela, com o entendimento que ela tem dos ensinos, ela faria a mesma coisa e às vezes faria pior, porque nós temos dentro de nós esta condição. A facilidade que uma pessoa tem quando ela não participa de determinados quadros, a observação dela é como se ela tivesse a condição superior para fazer melhor do que aquilo que ela viu, do que aquilo que ela guardou dentro dela. Tendo uma elevação através dos estudos, dos ensinos, ela percebe que não tem esta possibilidade, que é uma arrogância fazer uma avaliação de uma conduta de determinadas pessoas. O destino é uma condição que cada um colhe e as leis da criação são bem firmes e definidas. Cada um se encontra ligado com os fios que ele teceu de uma época anterior ou mesmo nessa época ele tem que colher. E as colheitas não dependem se aquele espírito humano tem hoje o conhecimento das leis da criação ou se não tem o conhecimento. De todas as maneiras, os fios do destino atuam na vida de cada um. E é um esforço a pessoa ter esta condição interna em elevar-se para o seu destino ser melhor. Facilita muito a vida de uma pessoa que apresenta esta elevação. Ela compreende os quadros que durante anos ela carregou como sendo incoerentes ou como sendo injustos, aqueles quadros que ela pôde vivenciar ou apreciá-los. Destino é uma coisa que existe e cada um colhe aquilo que ele planta. E o interesse que cada um tem que ter é que a colheita dele venha a ser melhor. Para ter uma colheita melhor é fácil de observar. Aquele profissional, ele tem que fazer o esforço em conhecer as funções que ele prontificou quando foi admitido naquela empresa. Houve um acordo, ele apresentar o conhecimento que ele tem para executar aquelas funções. O dono daquela empresa muitas vezes não tem o conhecimento daquele profissional que está sendo admitido para executar aquelas funções. As funções da direção da empresa são amplas, são muitos e muitos funcionários. As leis da criação é da mesma maneira. O Criador não toma conhecimento das pequenas coisas que os seres humanos atuam sobre a Terra, que atuam com a sua própria vida. As leis são justas e definidas, cada um tem que observar assim que ele tem que fazer o melhor que apresenta para que ele tenha esta condição interna de ser beneficiado pelo sistema. É ele mesmo que faz este benefício. Toda época na vida de uma pessoa, ele tem os quadros que traz para ele as informações, as instruções. Quando um funcionário se coloca na condição de injustiçado e ele conversa com o seu superior, falando da injustiça que está acontecendo, aquele superior pergunta para ele qual é a maneira melhor que tem
para aquela solução. E muitas vezes aquele funcionário que está fazendo um trabalho de ter um crescimento interior não tem uma solução melhor do que aquela que ele pôde colher. Para uma pessoa colher diferente, ele terá que fazer o esforço. No caso daquele profissional, ele terá que conhecer melhor as funções que ele tem. E ele tem que fazer toda uma condição. Do jeito que uma ou outra pessoa percebe que o corpo está necessitando de determinados tipos de alimento, para o conhecimento das funções naquela empresa, é o próprio profissional que tem que fazer esse trabalho. A colheita dele é com a mesma condição do seu corpo físico. Ele terá que dedicar um tempo para o seu corpo poder ter a possibilidade de conhecer melhor aquelas funções, de ter a possibilidade de armazenar as informações que são necessárias. O destino de uma pessoa não se inicia assim que ele começou naquela empresa. Antes de começar naquela empresa, ele já tinha uma pretensão em ter determinadas funções. Ele vai colhendo aquilo que ele plantou num período anterior, a simpatia que ele tem por aquele trabalho, a simpatia que ele tem por aquela empresa. Quando ele inicia naquela empresa, não se iniciou agora naquela empresa. Ele já vinha fazendo um sistema de plantio num período anterior. Dessa maneira, fica fácil de observar que o nascimento de uma criança não é o início da vida dela sobre a terra. E os pais que uma criança tem não é diferente da qualidade de pais que essa criança foi num período anterior. Aquilo que semeias, hás de colher. E uma criança não pode ter um pai, uma mãe, diferente de um comportamento que ela teve num período anterior. Ter um esforço de melhorar o destino, assim como aquele funcionário tem que fazer o esforço em melhorar suas qualidades profissionais naquela empresa, cada um tem que fazer esse esforço com ele mesmo, de ir melhorando as tendências que tem, na sequência, a sua colheita ser uma colheita melhor. Esta é uma condição bem simples. As leis são, independente de uma pessoa ter ou não ter mais o conhecimento delas, elas atuarão na vida de cada um. Independente daquele aluno na sala de aula ter tido o acompanhamento daquele ano letivo, daquelas matérias que foram ministradas, aquele ano letivo tem um tempo para ser concluído. Se o aluno descuidou, ele vai ficar para o ano seguinte na mesma série em que ele se encontra. Se ele teve o interesse, se ele esforçou, se ele, independente dos seus tutores terem ou não colaborado com ele, mas ele, por ele mesmo, fez o esforço e assimilou aquelas matérias escolares, ele muda de grau. Na nossa vida interior é a mesma coisa, independente de cada um. Cada um tem o seu destino. Para ter uma colheita melhor, a própria pessoa tem que estar com o conhecimento do seu corpo físico, com o conhecimento dos seus pensamentos, com o conhecimento do seu sentimento. E o sentimento de uma pessoa não pode ser diferente do que respeitando o primeiro mandamento. E se ela respeita o primeiro mandamento, depois ela tem que ser ela mesma. Ela vai contar com ela em toda a época da sua existência, e as outras pessoas serão consideradas de uma maneira distante. Se coloca o primeiro mandamento em primeiro lugar, o destino daquela pessoa, toda a época fica um destino bom. Ela tem dentro dela a segurança, aquela firmeza, aquela determinação que ela vai precisar em toda a sua existência. O destino é uma condição superior que a pessoa tem que mexer e melhorá-lo todo instante.